Escolhendo o tamanho da prótese e a importância do formato do tórax. Eu sou o Dr. Guilherme. Nesse vídeo a gente vai falar de uns aspectos que mais estressam as pacientes antes da cirurgia, que mais causam ansiedade, que é escolher o tamanho da prótese. Eu também vou falar sobre a importância do formato do tórax no resultado final da cirurgia. Existem vários fatores que nós utilizamos na hora de escolher a prótese mais adequada para você. Quais são esses principais fatores que eu levo em consideração? O tamanho da base da tua mama, a distância que você tem no teu tórax, a distância que você tem da papila, do bico do seio até a parte inferior da mama, que é o sulco mamário, a quantidade de pele que você tem, se tem excesso, se tem falta de pele, e também, é claro, o desejo da paciente. A gente sempre tem que levar isso em consideração para você ficar satisfeito com o resultado. Então vamos falar detalhadamente cada um desses itens agora. Começando pela largura da base da mama. A largura da base da mama talvez seja o fator mais importante para decidir qual que vai ser o tamanho da prótese. Essa é uma medida que a gente faz em centímetros, usando uma régua ou um paquímetro. Ele vai mais ou menos da região paraesternal até a região lateral aqui do tórax. Por essa medida, a gente acessa a tabela de tamanhos que a empresa da prótese tem e vê uma série de tamanhos que se encaixam naquela medida que a gente tirou e consegue tirar alguns tamanhos aproximados. A partir daí, nós podemos notar alguns tamanhos a mais, a menos, conforme as outras características. Segundo fator que nós avaliamos, a quantidade de pele que a paciente possui. Tem pacientes que têm uma pele muito firme e tem pacientes que já têm até uma certa flacidez de pele. Ainda assim é importante lembrar, aqui eu estou falando apenas de inclusão de prótese, não estou falando de mastopexia, que é a cirurgia onde a gente precisa ressecar um pouquinho de pele. Então vamos lá, se a paciente tem uma pele muito firme, a partir daquele tamanho inicial que nós escolhemos pelo tamanho da base da mama, pode ser necessário às vezes retirar um pouquinho de volume e botar uma prótese um pouco menor, conforme essa elasticidade, para a prótese se adaptar bem à sua mama. Agora, se a paciente tiver uma leve flacidez de pele, que ainda não exige uma mastopexia, mas se você já vê que tem um pouquinho de pele sobrando, pode ser necessário a gente aumentar um pouquinho o volume dessa prótese para preencher essa pele que está em excesso. Então vai variar muito de caso para caso, essa é uma análise muito individualizada que a gente faz no momento da tua consulta. Terceiro fator que nós avaliamos, a distância papila-sulco. A papila é o bico do seio, o sulco, o bordo inferior da mama. A gente faz essa medida durante a consulta, tracionando levemente a mama para cima e sente como que é essa elasticidade da pele. Se a paciente estica pouco a pele, se ela tem esse polo muito constricto, muito curto, às vezes é necessário botar uma prótese um pouco menor. Por quê? Quando você bota a prótese, ela estica. Mas se essa distância for muito curta, você pode ficar com a impressão no pós-operatório de ter a papila um pouco inferiorizada, dela não ficar bem centralizada com a prótese. Então isso é uma medida importante que a gente avalia também antes da cirurgia. Bom, como nós vimos, são vários fatores que vão influenciar na escolha do tamanho da prótese. Esses três que nós vimos são fatores objetivos, que a gente vê examinando a paciente. E tem um quarto fator, que é o fator subjetivo, que é o desejo da paciente. Tem pacientes que querem mamas um pouco maiores, um pouco menores, e isso a gente consegue ajustar conforme o que ela deseja. Então vamos dar um exemplo. Uma paciente, a gente fez todas as medidas e vimos que o tamanho ideal para ela seria aproximadamente 285. Eu falo isso para a paciente, ela fala, doutor, eu gostaria de um pouco maior. Será que isso é possível? Na maioria das vezes a gente consegue ajustar, seja um pouquinho para mais, seja um pouquinho para menos, tá? Mas vamos pensar do outro lado agora. A gente chegou num tamanho de prótese ideal e a paciente fala, doutor, eu queria bem maior que isso. Será que a gente consegue? Nesse caso, a gente tem que avaliar e eu vou falar qual que é a minha conduta, tá? Eu explico para a paciente o que ela vai ter de repercussão se ela botar uma prótese muito maior do que seria o ideal para ela. Isso inclui o quê? A duração do resultado e você ter algumas intercorrências que não estava planejando. Então isso a gente tem que conversar juntos, não é uma escolha puramente do cirurgião e não é uma escolha puramente da paciente. A paciente tem que estar bem orientada, ter todas as ferramentas para ela realmente decidir o que é melhor para ela. Nós falamos bastante sobre como escolher o tamanho da prótese, agora eu vou passar para a segunda parte do vídeo, que é a importância do formato de tórax no resultado final da cirurgia. Como assim o formato do tórax? Independente de onde você vai botar a prótese, seja em cima do músculo, embaixo do músculo, dual plane, essa prótese ela sempre fica apoiada no teu tórax. Ou seja, o formato do tórax vai ter uma importância absoluta no resultado final da cirurgia. Pacientes podem ter o tórax mais para dentro, tórax mais para fora, ou até mesmo tórax assimétrico.
isso vai impactar de como que vai ficar a tua mama no final. Então vamos explicar um pouquinho melhor isso daí. Os melhores casos são as pacientes que têm o tórax reto. Nesse caso, a prótese vai ficar exatamente apoiada no tórax reto. São os casos que nós conseguimos as melhores simetrias e que ficam melhores no pós-operatório. A mama tende a ficar com o colo adequado, nem tão junta, nem tão afastada. Tórax reto é o melhor que a gente tem. Temos o tórax reto, mas também podemos ter um tórax curvado, para dentro ou para fora. Tórax curvado para dentro é o que a gente chama de pectus excavatum. Qual que é a importância do pectus excavatum? Quando o tórax ele é para dentro, essa prótese tende a ficar bem junta. Mesmo que você não bote uma prótese grande, ela tende a ficar bem junta. Inclusive, em alguns casos, pode até acontecer cimastia. O tórax para fora, o tórax afastado, projetado, é o que a gente chama de tórax carinato. O que acontece com as próteses, com as mamas nos tórax carinato? Elas tendem a ficar mais afastadas, mais lateralizadas. Então, elas não vão dar um contorno tão bonito no colo, e elas tendem a ficar mais na lateral do tórax. Falamos do tórax reto, do tórax carinatum, do tórax excavatum, e existem pacientes que têm assimetrias torácicas. Um lado do tórax diferente do outro. E aí tem uma infinidade de apresentações. Tem pacientes que podem ter um lado mais alto, outro lado mais baixo, um lado mais para dentro, um lado mais deitado. Então é muito importante que a gente veja isso antes da cirurgia para explicar para a paciente o quanto isso vai influenciar no resultado dela. Às vezes, a gente não consegue ver isso na cirurgia e você só se depara com essas alterações no momento da cirurgia. Isso pode acontecer em pacientes que já têm um pouco mais de tecido mamário e você, avaliando ela no consultório, esse tecido mamário esconde um pouco o tórax. Então, às vezes, você só descobre isso na hora da cirurgia. São poucos casos, claro, mas é um fator que a gente tem que levar em consideração também. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Eu sou o Dr. Guilherme Bechtold. Se você está pensando em fazer uma cirurgia de mama, eu recomendo muito que assista os vídeos sobre inclusão de prótese e lifting de mamas também.